Relatos bíblicos. Conhecendo a Arca de Noé. Deus se aborreceu pela maldade, pela perversidade do homem que tinha se multiplicado na face da terra. Então Deus decide destruir o ser humano, destruir tudo que havia debaixo da terra. Mas Deus olhou e viu um homem, um servo fiel, e seu nome era Noé. Então Deus dá uma missão a Noé, de construir uma arca. E assim diz o relato bíblico, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O explorador anuncia provas de que a Arca de Noé está eterna no Monte Ariate. Na Bíblia consta que a Arca de Noé se firmou nas montanhas turcas de Arábia, nos 150 dias do dilúvio. Esse relato bíblico, um relato que fala sobre a arca, se encontra em Gênesis capítulo 8. Os exploradores ali anunciaram provas de que a Arca de Noé está enterrada no Monte Ararat. Suas proporções e tamanho. Embora a Bíblia a Bíblia Sagrada nos forneça as dimensões exatas, existe várias sugestões de tamanho para a arca. Isso acontece porque existem diferentes interpretações sobre qual seria o tamanho do covado. Descrito em Gênesis, o covado é uma unidade de medida que era muito utilizada na antiguidade. Essas medidas equivalem ao comprimento do antebraço de um adulto, ou seja, do cotovelo até a ponta do dedo maior. Ao longo da história, principalmente devido à diferença de estatura entre os povos, essas medidas já representou valores que variam entre 43 a 56 centímetros. Muitos estudiosos acreditam que a medida mais provável para o covado hebraico antigo talvez seja algo em torno de 48 centímetros. Considerando essa medida, então, as dimensões aproximadamente da Arca de Noé são as seguintes: comprimento da arca 144,45 metros, largura da arca 24 metros, altura da arca aproximadamente 14 metros. A arca a qual Noé construiu, era um navio gigante que ali abrigou, a família de Noé e todo, casal de espécies de animais a qual Deus ordenou a Noé que pudesse colocar na arca. E como era a arca? A arca possuía 3 pavimentos representando uma área total de aproximadamente 10,340 metros quadrados. Essa área resultou num volume total de cerca de aproximadamente 50 mil metros quadrados, capacidade para 13,960 toneladas. 13.960 toneladas. Tais medidas colocaram a Arca de Noé na categoria de um navio grande porte, considerado como um navio de grande porte. Voltamos na segunda parte desse vídeo falando sobre a arca.
Arca de Noé, parte 2. Como era? A arca possuía 3 pavimentos, representando uma área total aproximadamente de 10.345 metros quadrados. Essa área resulta num volume total de cerca de 50.000 metros quadrados, com capacidade para 13.960 toneladas. Comparativo. A arca é comparada a um grande navio, na qual Deus ali, através de um servo fiel chamado Noé, que foi usado como instrumento nas mãos de Deus para dar oportunidade ao povo, à humanidade daquela época. Noé demorou cerca de 120 anos para construir aquela arca, segundo relatos bíblicos. E cada batida, cada prego que Noé usava ali para construir a arca era um alerta, era um aviso que Deus ia destruir a terra e a humanidade. E muitos ali debocharam, riram da cara de Noé. Não acreditaram, não deram ouvido àquilo que Noé estava anunciando. E pelo poder, pela glória de Deus, Noé construiu aquela arca. E todos ali ouviram, todos ali foram convidados a entrar na arca. Mas somente pela misericórdia de Deus, Noé e sua família entrou na arca. Noé obedeceu uma direção, um projeto de Deus, que era um projeto de salvação. E foram salvos ali na arca somente Noé e sua família. E foi toda uma direção ali ao conduzir os animais à arca. Tudo projeto e obra de Deus. A mão de Deus era notória ali ao conduzir os animais para colocar dentro da arca. E assim foi feito. A palavra de Deus diz que um anjo lacrou a arca por fora, a porta da arca. E quando começou o dilúvio, os povos, os homens daquela época se desesperaram querendo entrar na arca, só que era tarde. O anjo havia lacrado. Eles gritavam: Noé, Noé, deixa-nos entrar. E Noé respondeu: não posso, porque foi o anjo, foi Deus que fechou e lacrou a arca. Trazendo para os nossos dias de hoje, o Evangelho está sendo anunciado. A volta do Senhor Jesus Cristo está sendo anunciada ao mundo todo. Todos têm acesso à palavra de Deus. Que Jesus Cristo vem. Ele está às portas. Mas assim como foi o dia de Noé, se repete os dias de hoje. O homem no mundo não tem dado ouvido, não tem dado crédito, não tem acreditado na palavra, naquilo que está sendo anunciado. Jesus Cristo vem e vai chegar um dia, assim como o Senhor Deus lacrou a arca, vai ser fechada a porta da graça, da salvação. E quem não aceitar, quem não crer, vai ficar de fora. Vai ter a morte eterna, perdição eterna. Mas os salvos têm dado ouvido à palavra de Deus. Amém?